Cara, tem uma coisa que eu queria te perguntar aqui, que é o seguinte, cara. Por quê? Por que que você avalia que a gente só tem 5 bancos no Brasil que controlam a vida financeira da população inteira, cara? Porque, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem centenas, Não, milhares. milhares. Se a gente for contar as cooperativas de crédito, Ah, etc. tudo. Né? Negócio de doido. É. Por que que aqui a gente só tem 5, cara? E a gente põe na mão desses 5 bancos aí. Pô, a gente tem juros de cartão de créditos recordes, assim, que são, na verdade, campeões mundiais de taxa de juros de cartão de crédito, por exemplo. E eu julgo que seja porque a gente está subjugado a esse, de certa forma, que para usar uma palavra que facilita, cartel. Eu vou ampliar um pouco a sua questão no seguinte sentido. Durante a campanha passada, por exemplo, eu disse o seguinte: nós somos 200 milhões de trouxas na mão de 6 bancos, 6 empreiteiras, 6 transportadoras de transporte marítimo, 6. Tudo tem 6 no Brasil. 6, 7, 6, 7. São cartéis mesmo. E boa parte deles garantido até por lobbies políticos. São lobbies políticos. A essência de uma democracia saudável, e por isso que os dois são excelentes complementos um do outro. A democracia tem essa descentralização de poder. Ninguém manda mais que o outro, cada poder. O poder de um vai até onde chega o começo do outro. Então, o Supremo interpreta a Constituição e para por ali. Aí o Legislativo faz as leis, mas para por ali, não pode mandar prender ninguém. Já o Executivo tem que executar, os orçamentos foram feitos em conjunto. Então, cada um com seus poderes, tudo descentralizado. Porque se tiver um cara só que manda em tudo, ditadura. Ou aristocracia, 3 ou 4 que mandam. Ou cleptocracia, o que é pior ainda, é uma aristocracia de ladrões. Então, o que é o pior dos mundos. E não é coincidência que os regimes econômicos relativamente intervencionistas são os ninhos de ratos. Eles têm 6 empresas porque elas controlam, têm poder, influência, vão à capital do Brasil, chegam lá, fazem influência, influenciam legislação, financiam campanhas. Como eu disse, quer dizer, se o poder econômico tem que estar para um lado, o poder político para o outro, e os dois bem descentralizados. É porque aí tem muita corrupção nesse trâmite, né? Então, são 2 mundos que têm que estar separados, distantes. Quem tem poder econômico não deve buscar poder político. Quem tem poder político não deve influenciar na área econômica. Pois no Brasil é tudo cruzado, é tudo chumbado. O governo tem poder político e ele tem empresa estatal, ou seja, ele entra na economia. Ele pode quebrar alguém, pode... Se ele der encomendas, uma empresa, feito algumas que nós vimos na Lava Jato, podem virar potências. Ao mesmo tempo, se você for lá e cortar o balão de oxigênio, a empresa desaparece. Quer dizer, ela subiu e desapareceu. Então, essa promiscuidade entre o poder público e o poder econômico é uma coisa preocupante sempre. No caso particular de bancos, nós já tivemos muitos bancos no passado, muitos bancos. O que aconteceu é que, como nós fomos para a hiperinflação, era rentável um banco ter uma opção de agência. Às vezes, um banco tinha 4 agências na mesma esquina, no mesmo cruzamento de 2 ruas, porque cada agência é um ponto de coleta de dinheiro, onde a pessoa deixava o dinheiro lá, é o que a gente chama de imposto inflacionário. Você deixava o dinheiro lá, o banco empresta a juros um dinheiro que ele captava a custo zero. Então, houve uma proliferação de agências, etc. Ao mesmo tempo, muita gente também, num período de inflação, todo mundo ganhando dinheiro com especulação financeira e tal. Quando a inflação desce, aparece a fragilidade do sistema. E aí bancos grandes quebraram e houve uma consolidação financeira muito grande. Aí ficaram aí 3, 4, 5 grandes bancos, uma opção de gente morreu no caminho. E aí essa situação que era transitória por um ajuste acabou ficando mais ou menos permanente pelo poder, a influência mesmo que a turma tem. A turma tem influência. Para fazer os bancos estiveram entre os principais opositores ao imposto sobre lucros e dividendos. Mas é óbvio. Assim, inimigos mesmo.
Primeiro eles me visitavam em Brasília para dizer que era contra. Depois eles iam para a mídia para dizer que era contra. Depois eles iam para os senadores para bloquear, para dizer que eram contra. Abertamente. E é errado. E o que a gente pode fazer? Nada? Não, por outro lado, eles tomam chumbo do outro lado, porque aí o governo vai e inventa CSLL, contribuição sobre lucros, contribuição social sobre lucros líquidos. É 9%, né? Ou seja, acaba tributando eles mais. E vira uma corrida, você finge que paga e eu finge que eu cobro. Quer dizer, o imposto efetivo está entre... Nós calculamos entre 12%, eles dizem que é 20%, mas a alíquota é 44% quando você soma tudo. CSLL mais o imposto, etc. Então, o que nós propusemos na reforma tributária foi justamente um jogo transparente. Acaba com esse imposto aqui, bota o imposto de renda igual a todo mundo, baixa a alíquota, mas em compensação tira essas reduções. Porque era assim, lucro declarado para pagar dividendos, vamos supor, 30 bilhões. Agora, lucro declarado para pagar imposto de renda. Bom, tem essa dedução, mais essa, 6 bilhões. Não, peraí, você ganhou 30 ou 6? Então, o lucro, a base era diferente, dependendo. Então, o que são exatamente as manobras que você falou, fiscais. Sim. Quanto mais sofisticado. No Brasil, fizeram os cálculos, né, de competitividade, porque o Brasil não é um dos países, um dos melhores ambientes de negócio do mundo. Pô, você perde 5 meses, 6 meses do ano fazendo cálculos sobre como evadir impostos, ou como não é elisão, não é evadir. Você paga, só que você faz a elisão fiscal. É permitido por lei, você vai, espreme, paga muito menos. E quem não tem essa capacidade acaba pagando mais. E justamente a população mais frágil, que paga tudo no imposto indireto. Então, essas coisas são todas muito conhecidas. Agora, a coisa é a força política para fazer acontecer. Não é trivial. Não é trivial. Entendeu? Existem travas para, por exemplo, vir um banco americano e se instalar no Brasil? De novo, eu vi muito banco ir embora. Tá. Entendeu? Hiperinflação, confusão toda hora. Os caras acabam desistindo. Mas agora eu acho que nós estamos melhorando o ambiente de negócio e agora tem novas tecnologias. Então a competição vai aumentar naturalmente. Com novas tecnologias. O Bank as a Service tem servido muito para novos entrantes entrarem aí nesse mercado. Sim. Aí destacando dois que são mais diversos, né? Tem o Will Bank, que nasceu com uma frente mais para entrar nos desbancarizados do Nordeste. Sim. E o Conta Black, que também serve muitos empresários pretos de periferia. Então, interessante que, pelo menos agora com o mercado mais aberto no digital, tem entrado outras frentes, mas ainda pequenas. O segredo Sim, mas eles nem arranham, nada disso aí. E Mas essa rentabilidade está... Você sabe, tem muito folclore também a respeito dessa rentabilidade ser extraordinária, porque eles têm muitas restrições também, sabe? Tem muitas restrições. Então, existe o lucro é bom, é grande, mas a competição já mitigou isso bastante. O importante é você remover barreiras à entrada. É você ir deixando entrar. Você vai removendo barreiras à entrada. E tem aparecido fenômenos. Apareceu uma empresa que, eu não vou falar para não fazer propaganda, mas há 10 anos atrás era zero. Eles ensinavam, mais ou menos como a Eco Investimentos, ensina, dá soluções, etc. Foi crescendo, virou uma ameaça. É uma mega corretora hoje que ameaça bancos porque ela cresceu muito. Quase houve uma compra dela por um banco maior e depois o próprio Banco Central pediu para não haver a fusão, porque senão ia concentrar muito o mercado. E o Banco Central é que regulamenta isso, né? O Banco Central está em ótimas mãos, porque o Roberto Campos é um cara experiente, já era um banqueiro de verdade antes de entrar lá, porque tem muita gente que entrou lá para aprender a ser banqueiro. Era professor de universidade, entrou lá e foi aprender a ser banqueiro. Mas nós tivemos bons presidentes. Nós tivemos bons presidentes também no Banco Central. Esses bancos ganham muito dinheiro do governo também, né? Assim, esses juros que a gente paga da dívida, uma grana para eles, né? Eles ganham um pouco. A verdade é o seguinte, o sapato toma a forma do pé, né? Você mete o pé lá no sapato, passa 2 anos usando o sapato. Como o Brasil era uma máquina de endividamento em bola de neve, o governo é que se endividava muito,
os bancos acabaram se desviando das suas funções, que era para fazer a reciclagem da poupança, para financiar os investimentos privados, o crescimento da economia. Eles passaram a ser, na verdade, braços de rolagem da dívida pública brasileira. Então, era um endividamento em bola de neve. O governo devendo, todo mundo com o dinheiro ali em overnight, parado, e eles coletando uma parte do imposto inflacionário. Havia uma certa cumplicidade. Os banqueiros sempre muito perto do governo. Tem que estar bem com os banqueiros, porque senão não rola a dívida. Eles aqui conhecem, sabem como vai rolar a dívida. Essa proximidade é no mundo inteiro. Eu vi quando aconteceu, por exemplo, o crash financeiro em 2008 nos Estados Unidos. Eu fui lá e eu vi que quem tinha lobby, os próprios bancos e as instituições imobiliárias, por exemplo, safaram relativamente rápido da crise, mas os estudantes, por exemplo, tinham 2,5 trilhões de dívida. Na verdade, 1,5 trilhão de dólares de dívida. Eram os estudantes, mais ou menos como os nossos aqui. Nós fizemos um desconto de 92%. O presidente deve ter falado aqui para vocês quando esteve aqui. Os meninos que tomaram dívida para fazer universidade, abandonaram a universidade, devendo dinheiro, 20 mil, 30 mil, 40 mil reais, devendo. E, ao mesmo tempo, você vê um jovem começando a vida devendo, não consegue empréstimo, não consegue emprego, às vezes, porque é considerado inadimplente. Então, eu me lembrei daquela ocasião, onde eu estava lá vendo o crash, vendo os meninos sem ninguém que os defendesse. Aí, aqui, conversando com o presidente, aqui nós falamos, presidente, vamos fazer esse negócio aqui. Vamos livrar os meninos disso. Senão o menino cai nas mãos da droga, do tráfico, porque já entrou para a universidade, quer dizer, já é alguém capacitado a escrever, tomar conta de coisa, até preparado, mesmo que não tenha terminado a universidade, não consegue emprego por causa dos encargos trabalhistas e pelo fato de não ter tirado o diploma, mas, ao mesmo tempo, é uma mão de obra, entre aspas, qualificada e barata para droga. E já começa a vida devendo. Então, vamos perdoar. E demos um perdão grande, fiscal, importante, desconto importante na dívida deles. Mas aí você fala assim, e os bancos? Eles viviam disso. Se você voltar 20, 30 anos atrás, os bancos estavam na ciranda financeira. O que aconteceu ao longo dos últimos 10 anos, ao contrário, a inflação veio descendo, os juros vieram descendo, eles foram penetrando no setor real e foram criando realmente capacitação para o que a gente chama de penetração financeira mesmo. Ela foi aumentando, eles foram entrando no setor real. O banco, para ganhar dinheiro agora, tem que ajudar o setor real. Tem que comprar debêntures, fazer IPOs, ajudar as empresas a receberem capital. Então, melhorou bastante. Quando tem uma golfada de inflação, como foi o caso agora, tem um cacuete de voltar. Juro alto, vão voltar a viver daquilo. Mas eu acho que o Brasil já atravessou isso aí, vai descer rápido. E já atravessamos. Nosso sistema financeiro vai aumentar a competição, está aumentando o grau de penetração. Realmente, hoje é muito maior do que quando eu tinha a idade de vocês. Tá.